Ai, meu pai do céu. Nossa, meu Deus, será? Jesus já começou. Desculpa, eu estava desatenta aqui. Tá vendo como é a questão do foco e desatenção? A pessoa que não se atenta para o que está acontecendo no aqui e agora. Sabia que na psicologia existe até um estudo sobre isso. As pessoas que não vivem o seu aqui e agora, quer dizer, perdem tantas coisas pensando no amanhã, no que fazer, nos problemas e, olha, esquecem de viver o aqui e agora. Muitas vezes a pessoa está num evento tão lindo, mas está preocupada em registrar em rede social e tal, e perde aquele momento do aqui e agora. Então, neste programa nós vamos conferir agora uma matéria sobre foco e desatenção. Vamos ver o que é isso. Vamos ver o que a medicina tem a falar. Será que é só um problema, sabe, de alguma coisa boba, um problema só de comportamento da pessoa, ou é sintoma de um problema neurológico? Será que é um problema que os médicos precisam prestar atenção? Vamos conferir a matéria? Como qualquer adulto, a Maria Helena tem diversas tarefas a cumprir ao longo do dia. E para exercê-las com excelência, foco e concentração são essenciais, especialmente no exercício da profissão. Ela é psicopedagoga. Maria Helena lembra como esses fatores já foram responsáveis por influenciar negativamente a vida dela. Eu tinha, assim, falta de foco, esquecia muito as coisas, e eu não prestava atenção, eu deixava a chave, esquecia, não sabia onde tinha colocado, e também eu queria para um futuro melhor, eu gostaria muito de passar num concurso. Na reportagem de hoje nós vamos falar sobre foco e desatenção. Olha só que lindo aquele macaquinho, mas também uma natureza tão linda. O tempo hoje está tão fresco, né? Essa sombrinha tão agradável. Olha o macaquinho com o filhotinho, que lindo! Mas sobre o que eu estava falando mesmo? Foco e desatenção. Você se identificou com essa brincadeira que eu fiz? É sobre isso que nós vamos falar na reportagem de hoje. A capacidade de uma pessoa concentrar sua atenção em uma tarefa específica está diretamente ligada ao foco e à desatenção, como explica a neurologista Lorena Bochenek. Desatenção é o prejuízo da nossa capacidade da atenção. A atenção é uma função cerebral, é uma função cognitiva. A parte frontal, que é aqui onde é a testa, é o que é responsável, é o maestro da atenção. E aí a atenção é aquilo que a gente tem como função que vai filtrar o ambiente. Então é o grande filtro do ambiente, do nosso contexto, que vai nos ligar a certa imagem, a certo assunto, em detrimento dos outros, né? Eu costumo dizer que é como se fosse assim a lanterna que vai iluminar aquilo que realmente naquele momento a gente precisa se ligar. E aí vem à tona na consciência. E o foco é a permanência nisso que você abstraiu do ambiente que é necessário naquele momento. E qualquer dificuldade de selecionar o que é importante no contexto, no ambiente,
a gente fala que é a desatenção, que é o distraído. E aí que fica muito difícil de permanecer a concentração naquele ponto importante. O foco é a capacidade que cada um tem de se concentrar em uma atividade específica, enquanto a desatenção é a dificuldade de manter a concentração. Isso leva a uma diminuição na eficiência da realização de tarefas. O foco é uma função importante tanto na infância e adolescência como na vida adulta. Apesar de ser uma necessidade desde os primeiros anos de vida, ele não é intrínseco ao ser humano, mas precisa ser desenvolvido. O cérebro não nasce pronto, então é necessário desenvolver um ambiente adequado, com o devido estímulo para favorecer o desenvolvimento de determinadas funções, por exemplo, a atenção e o foco. A Luane é pedagoga e explica quais são as estratégias capazes de contribuir com o desenvolvimento desses fatores. É importante que a gente evite as telas o máximo que puder, as crianças tenham tempo livre com brincadeiras, com brinquedos que não tenham tanto estímulos visuais, mais simples, blocos, joguinhos de cozinha. Quanto mais estímulo, menos a criança vai estar usando a criatividade dela, o foco, porque se o brinquedo faz tudo por ela, o que a criança precisa fazer? Rapidinho ela fica entediada e vai querer um outro estímulo. Então vai para o celular, vai para a televisão ou vai para um outro brinquedo e não consegue focar. Então, brinquedos mais simples, dormir às 8 horas de sono que precisa. A neurologista relata o que é possível fazer para que a criança, que ainda está com o cérebro em formação, tenha essa parte responsável pelo foco bem desenvolvida. A gente precisa de dar limite. Porque a criança está com o cérebro aberto, está com as conexões cerebrais a 1000 por hora. Então, assim, é um terreno muito fértil. Então, a gente coloca essa criança num contexto que vá possibilitar informação, mas a gente precisa filtrar essa informação. Porque o cérebro está desenvolvendo, ele não tem maturidade para escolher o que é bom, o que não é, se está na hora ou se não está. Então, a gente fornece a informação, fornece o carinho, o cuidado, porque também a gente precisa dar a parte afetiva, só que a gente também precisa falar um não. Olha, agora não é o momento de você ficar nesse joguinho, por exemplo, agora você vai criar novos vínculos com seus amigos. Não, agora vamos para a leitura, que a gente tem que desenvolver a parte da leitura, de compreensão, de imaginação. Então, é sempre um ambiente favorável no sentido de propiciar o sim e muitas vezes propiciar o não. Agora não. Para dar a borda, porque é essa borda que vai conduzir um bom desenvolvimento cerebral. Estamos em plena era tecnológica, em que aparelhos eletrônicos, especialmente o celular, fazem parte do dia a dia de todos, inclusive das crianças. Porém, como você já viu nesta reportagem, o cérebro dos pequenos ainda está em desenvolvimento. E deixá-los à vontade para usar esses equipamentos pode ser prejudicial para o foco e a atenção. Quando está em frente a uma tela, a criança tem muitos estímulos visuais e sonoros. E na hora que ela precisa fazer algo simples, como escrever em um papel, prestar atenção em uma aula, onde não há tantos estímulos, ela não consegue focar. E mais, um cérebro que não foi treinado para desenvolver o foco terá consequências severas na vida adulta. Uma criança que não tem foco, que a gente não trata essa situação, não ajuda com a questão do sono, com os estímulos, no futuro ela vai ser um adulto procrastinador,
que vai ter dificuldade em fazer as atividades básicas da vida de um adulto, desorganizado, que não vai ter perspectiva de futuro, pode ter muitas coisas que aconteçam, então é importante que a gente trate essas situações na infância, desenvolva a criança no máximo potencial que ela tem para que ele seja um adulto bem-sucedido. Quando se fala em saúde mental, a Organização Mundial da Saúde reconhece que é preciso falar de foco e desatenção. Mesmo sem uma campanha específica relacionada a esses temas, a OMS afirma que para ter um bem-estar psicológico e uma saúde mental em dias, é preciso sim falar de temas que estejam relacionados à dificuldade de atenção e de concentração. Existem muitas alternativas para estimular o bom desenvolvimento cerebral quando fala-se em foco e em atenção. E essas atividades aprimoram tanto o cérebro da criança que ainda está se formando, quanto o dos adultos. Você vai conhecer agora o método Supera, que é uma ginástica para o cérebro. Aqui, alunos de todas as idades são desafiados a cumprir tarefas para ampliar a performance cerebral, incluindo o foco e a atenção. Aqui nós trabalhamos com algumas ferramentas, né? Nós trazemos para a metodologia algumas ferramentas como o ábaco, jogos, nós temos também apostilas, dinâmicas, neuróbicas, tudo isso nós trabalhamos dentro da sala de aula nesse período de 2 horas de aula. Os alunos trabalham, né, nós trazemos essas atividades com um objetivo específico, para trabalhar algumas habilidades específicas. Então, o ábaco nós levamos para a sala de aula para trabalhar a atenção, a concentração, o foco, memória de trabalho, agilidade de raciocínio. Esse treino, né, o cérebro, ele precisa ser treinado. Então, nós podemos treinar as habilidades cognitivas. O ábaco, ele faz exatamente isso, em sala de aula e também em casa. Quando estamos realizando, nós estamos treinando a habilidade, atenção, concentração e foco, porque o cérebro, ele precisa ser treinado, nós conseguimos treinar essas habilidades. Quando nós treinamos em sala de aula, nós levamos, né, nós estamos estimulando a habilidade, a atenção, e nós conseguimos levar isso para o nosso dia a dia. Então, as conexões são fortalecidas e com isso nós conseguimos realizar as atividades do dia a dia com um pouco mais de atenção, com maior agilidade, porque nós treinamos essas ferramentas, né, em sala de aula. O ábaco, citado pela especialista em ginástica para o cérebro, é esta calculadora japonesa. Estima-se que esse instrumento de cálculo exista há mais de 5.500 anos. Ele ajuda a desenvolver o raciocínio, a memória, a agilidade mental e principalmente a concentração. O nosso cérebro, como eu disse para vocês, ele é treinável. Nós precisamos ajudar, né, o nosso cérebro, treinar o nosso cérebro e não deixar o nosso sistema automático, porque isso é um sistema automático, nós chamamos de sistema 1, deixar o sistema automático tomar conta e a gente começa a fazer várias coisas no modo automático. Nós temos que trazer esse sistema 2, vamos dizer assim, esse sistema de consciência, de que agora eu vou trabalhar determinada atividade e trazer realmente a atenção para aquela atividade específica que estamos trabalhando. Isso é um treino, precisa realmente ser treinado. Neste momento, eu vou trabalhar ter disciplina e prioridade, vou trabalhar determinada tarefa e treinar para que eu consiga não desviar a minha atenção para redes sociais, para o telefone, durante o momento que eu estou ali realizando um trabalho, uma leitura. Às vezes é muito difícil se concentrar, né, na leitura, e enquanto tem outros estímulos em volta. E o ábaco, ele trabalha justamente isso. É possível trabalhar no ábaco mesmo com barulhos externos, com estímulos externos. Trabalhando o ábaco, nós estamos treinando o nosso cérebro justamente para isso, para que no dia a dia, nas múltiplas tarefas que nós temos para realizar, nós conseguimos trabalhar a atenção, a concentração em uma única tarefa, mesmo com vários outros estímulos externos. As crianças podem colher os frutos da ginástica cerebral, amenizando a desatenção e aprimorando o foco nesta fase tão importante. A Marina tem 9 anos e, como qualquer outra criança, enfrenta dificuldades para manter o foco na hora de estudar, principalmente em matérias que ela não tem muita habilidade, como a famigerada matemática.
Porém, desde que começou a praticar os exercícios para a mente, esta realidade mudou. Quando eu não estudava aqui, eu tinha muita dificuldade na matemática, mas quando eu comecei a ficar aqui, eu consegui um pouquinho, pegar um pouquinho da matemática. Eu estou bem melhor do que antes. A Luísa também tem treinado o aprimoramento do foco e da atenção por meio da ginástica cerebral. Eu evolui bastante. Antes eu tinha muita dificuldade em fazer praticamente tudo. Hoje eu já acho bem mais fácil. O foco e a atenção são de extrema importância para crianças e adolescentes, principalmente para alcançar um bom desempenho escolar. Os especialistas explicam que é perfeitamente normal que a criança tenha mais facilidade em alguma matéria e apresente alguma dificuldade em outra. Mesmo assim, estimular a concentração na hora dos estudos pode aprimorar o aprendizado e, consequentemente, os resultados alcançados. Para isso, existem estratégias que podem contribuir positivamente. Um ambiente organizado faz muita diferença. Então, se ela tá ali no meio do caos, com brinquedo jogado para todo lado, bagunças na sala, ela não vai conseguir focar. A criança precisa de um ambiente organizado. Não pode ter coisas que vão atrair atenção, nem sons, evitar ao máximo o barulho. Ela precisa de um ambiente tranquilo, organizado, com silêncio, para que ela consiga entender o que está acontecendo ali. Mas os pais e os responsáveis precisam ficar alertas a alguns sinais que a criança e o adolescente podem apresentar que ultrapassam o limite esperado da falta de foco e da desatenção. A gente percebe através das notas mesmo, quando as notas caem. Também quando a criança demora muito a concentrar em todas as matérias, porque é normal que tenha dificuldade em uma coisa ou outra, mas quando ela não consegue prestar atenção no que você está falando em todas as matérias, a gente percebe que não é normal. Além do estudo, quando a criança esquece muito, não só conteúdos, mas coisas, perde os materiais, esquece os brinquedos, o celular. Esse esquecimento não é comum, principalmente quando é muito recorrente. Você se lembra da Maria Helena que mostramos logo no começo da reportagem, se queixando de desatenção e de falta de foco? Então, com os exercícios da ginástica cerebral, ela conseguiu aprimorar essa função. Percebi muita diferença, inclusive a criatividade. Então, foco, atenção, criatividade, isso fez com que me ajudou muito aqui no Supera. A gente fica distraído com as tecnologias e aí a gente gera até dentro da gente imediatismo. E no Supera não, você vai ter que buscar, parar, concentrar e raciocinar para poder você trazer as respostas. Então, quem traz as respostas aqui no Supera é o cérebro. E lá nas tecnologias, no celular, nas redes sociais, é a máquina, é o celular, é o Google. Então, aqui no Supera não, você busca fazer conexões com o seu cérebro. Com o advento da internet e a enxurrada de informações disponibilizadas diariamente nas mídias digitais, a desatenção está sendo comumente confundida com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Mas, como explica a neurologista, são duas coisas distintas. A desatenção é uma dificuldade momentânea e passageira de um contexto muito específico. Já o TDAH é uma patologia. A gente tem que entender que o TDAH é um transtorno da atenção, onde o marco principal é um excesso de pensamento com uma instabilidade da atenção. Ora muito focado, muito concentrado, ora totalmente desatento. E o desatento, só porque está distraído, é algo muito momentâneo, muito leve, sem prejuízo funcional na vida daquela pessoa. Mas é fato que a desatenção por parte de adultos tem sido cada vez mais comum, seja no ambiente profissional, no relacionamento com cônjuge ou amigos, na hora de dirigir e em tantos outros aspectos que fazem parte da vida cotidiana. E por que isso tem acontecido com mais intensidade? Bem, que o excesso de telas é prejudicial às crianças já foi confirmado. Mas e quanto aos adultos?
O uso excessivo de dispositivos eletrônicos, como celulares e computadores, pode atrapalhar o foco e a atenção? A resposta é afirmativa. Porém, este não é o único fator que influencia negativamente. Existem vários outros aspectos que precisam ser observados para que o adulto consiga focar e dar a devida atenção na realização de tarefas do dia a dia. A desatenção por desatenção, o distraído, principal causa: noite mal dormida, falta de um sono, tanto na quantidade, horas dormidas, e tanto na qualidade. Por exemplo, pessoas que têm apneia do sono têm uma qualidade do sono prejudicada. Isso vai deixar a pessoa mais desatenta durante o dia. A ansiedade, o estresse, a dificuldade de manejar o estresse e essa ansiedade deixa a pessoa mais desatenta. As tristezas, né, a depressão deixa também a pessoa mais aérea, mais desatenta, com menos relação com o contexto e o ambiente externo. Falta de atividade física, sedentarismo é um problema para permanecer com foco, com atenção. Uso de álcool, né, tabagismo, são questões que envolvem outras situações, mas que vai te deixar mais desatento. É inegável que o ritmo da sociedade atual é frenético. Novas funções surgem a todo momento e a necessidade de dar conta de tudo está sempre às portas. Porém, os especialistas afirmam que para executar uma tarefa com excelência, é preciso ter foco e concentração. Hoje a gente vem em uma correria, tá? Todas as pessoas, né, realizando várias atividades ao mesmo tempo, e isso há sim a questão da divisão da atenção em várias tarefas ao mesmo tempo. E nós esquecemos de trabalhar o foco em cada uma das atividades, treinar o nosso cérebro a focar naquela atividade que está sendo realizada. Então, o estilo de vida, né, que nós vemos trabalhando, que nós vemos vivendo, atrapalha muitas das vezes, sim, o treino, né, de cada uma das habilidades. Para melhorar o foco e se livrar da desatenção, além de se alimentar de forma saudável, praticar atividades físicas, buscar dormir bem e usar o máximo potencial do cérebro por meio de ginástica cerebral, outro recurso é buscar ajuda médica profissional. Hoje existem medicações capazes de contribuir positivamente com o processo de aperfeiçoamento da atenção. Investir nos cuidados com o cérebro pode trazer inúmeros benefícios, que vão desde a melhoria nos relacionamentos interpessoais, o aprimoramento de execução de tarefas, até a ascensão profissional, por exemplo. Excelente matéria do programa Vida e Você, falando sobre o foco, a necessidade de fazermos as coisas com foco, com atenção naquilo que você está fazendo. O que eu achei mais interessante na matéria é que mostrou claramente, já no programa anterior já falávamos sobre isso. Nosso cérebro é um órgão do corpo humano. Você não é o seu cérebro, o seu corpo contém o seu cérebro, entendeu? É você quem tem que comandar o seu cérebro. E nós precisamos nos atentar para isso, de que o cérebro é um órgão do corpo humano. No cérebro acontece o mentalismo. E eu costumo dizer que o que a medicina, o que a ciência chama de mentalismo, eu digo que é parte do espírito humano. Porque, por exemplo, agora, se você está no seu ambiente de trabalho, eu digo para você assim, imagina, lembra agora do seu quarto de dormir. O seu quarto, a sua cama, vem na sua mente imediatamente como um retrato. Você sabia que nem
a ciência e nem a medicina explicam esse mentalismo, esse processo de você lembrar, de você raciocinar, de você planejar. A medicina e a ciência ainda não explicam. Isso se dá pela química do cérebro, isso se dá pelas conexões que são aí entre os neurônios, pelos impulsos nervosos dos neurônios, que a gente chama de elétricos, química e eletricidade do cérebro. E a ciência não explica, mas é você quem deve comandar. Sim, é você quem deve, por exemplo, dizer: eu vou estar no aqui e no agora. E vem aquele turbilhão de pensamentos, problemas e tal, e você vira para o seu cérebro e diz: para! Você pode fazer isso. Você diz: para! Aí na hora você mesmo vai fazer: parar para quê? Não é? Vamos focar aqui, vamos focar aqui. Vamos prestar atenção naquilo que estamos fazendo. Deus não nos fez seres para multitarefas. Apesar de nós mulheres, não é, termos uma capacidade maior para multitarefas, essa questão das multitarefas atrapalham o nosso foco, a nossa concentração, o estar aqui e agora. Então, é comum para nós mulheres, não é? E os homens também estão fazendo isso. A gente está no carro, dirigindo, ouvindo rádio e de repente para no sinaleiro e lembra de digitar alguma coisa no WhatsApp, responder um negócio, ou ouvindo rádio, dirigindo o carro e falando, mandando uma mensagem, o que é até contra a lei, não é? Mas é comum demais a gente ver as pessoas fazendo isso no trânsito, multitarefas. Aí de repente bate o carro, porque o seu cérebro não é para multitarefas, é para você se concentrar. Então, eu preciso agradecer, além de comentar a nossa matéria maravilhosa. Tá, antes de agradecer, olha só as multitarefas aqui. Eu quero comentar uma coisa. Na matéria nós vimos, foi comentado que se você está com problemas para concentração, está desatento, está sentindo, observando que está esquecendo algumas coisas, não é? Se sentindo muito cansado, é bom procurar um médico. É bom procurar assistência profissional para isso, porque algumas medicações podem ajudar para regular o seu sono, alguns suplementos alimentares, vitaminas podem ajudar. Mas o que eu quero comentar com você é que também alguns tratamentos médicos, algumas enfermidades e tratamentos, algumas medicações prejudicam a atenção, prejudicam aí o seu foco. A pessoa fica com mais dificuldade para ter a atenção, que algumas medicações deixam o raciocínio mais lento. Então, é importante você comentar isso com o seu médico, você dizer: olha, desde que eu comecei a tomar essa medicação, tá difícil, eu tô desatento, eu tô com raciocínio lento, eu tô com dificuldade de me lembrar de determinadas coisas do dia a dia que eu não posso esquecer. É importante você comentar
isso com o seu médico, porque algumas medicações têm esse efeito.